Olá, gente! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora vamos começar com aquela aula. Cuidado com o quarto do paciente. Só que antes disso, nós vamos falar na aula 2. Nós vamos falar sobre cuidados com a administração de medicamentos. Aula para lá de importante, ó. Caderno na mão e muita atenção. Vou compartilhar a tela com vocês. E eu trouxe aqui, ó, uma frase muito interessante, que ela fala assim, ó. Não importa o tamanho do obstáculo, se enfrentarmos com coragem, encontraremos um jeito de contornar. É isso que a gente tem feito. Tá difícil para a direita, vamos para a esquerda, não tá certo por baixo, vamos por cima. Não importa a velocidade, o importante aqui é não parar. Ó, aula passada, quem lembra? Faz assim com a mãozinha. Muito bem. Então, falamos cuidados com a saúde. Então, quais os cuidados básicos para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa ter saúde para cuidar do nosso paciente? Conforme a imagem, só relembrando lá, ó, a importância do beber a água, a lavagem das mãos, nunca ouvimos falar tanto sobre a lavagem das mãos, cuidar da higiene bucal, prática da atividade física para que a gente possa envelhecer com qualidade. Se a gente trabalha agitado, o descansar também é muito importante para o nosso corpo e para a nossa mente. Cultivar as amizades, a parte nutricional, cuidado com o estresse, tem que marcar umas pescarias. De vez em quando, a gente tem que respirar fundo. E ainda, aprender a gostar de si. Como é que a gente quer que alguém goste da gente se nem a gente gosta da gente mesmo? Então, aquela atividade ali que eu pedi para vocês fazerem, é lá, ó, como prática. Vai pegar todas as manhãs. Primeira vez você vai rir, a segunda também. Mas continue fazendo, até você conseguir acreditar naquilo que você está falando. Aí vai olhar no espelho e falar, quem é o gatão? Maria Regina vai olhar no espelho e vai dizer, quem é a gatona? E a resposta, Kelly, tem que ser assim, eu. Por quê? Você é o melhor que Deus criou. Então, você, para Deus, é a coisa mais linda que Ele já fez. E Ele tem um amor todo especial por você. Então, pensando nisso como gratificação, vamos aprender a ser gratos com o que nós temos. Vamos rever nossas qualidades, rever nossa qualidade de vida. O quão é importante. Ô, Júlia, muito boa noite, seja bem-vinda. Professora fez chamada, ó, já colocou presença aqui para vocês. Então, ó, vamos lá. Opa, que bom que deu certo você participar, viu? Então, olha só, hoje nós vamos falar do cuidado com os medicamentos. E ainda, nessa segunda aula, depois, nós vamos falar sobre o cuidado com o quarto do paciente. Então, vamos lá. Vamos começar com aquela pergunta que é a pergunta de ouro. A professora vai passar ali o projeto inteirinho perguntando. Que cuidados que o cuidador deve ter na administração dos medicamentos? Vamos pensar? Vamos pensar que é o seguinte, tem pessoas que parecem, você já percebeu aquelas pessoas que parecem assim, que a quantidade de medicamento que ela toma é como se ela fosse um medicamento assim ambulante andando. O que isso quer dizer? Será que esses medicamentos realmente são necessários? No decorrer desse projeto de noções de enfermagem, nós vamos falar muito sobre isso. Porque os medicamentos, eles devem ser tomados com moderação. Não é porque ele não precisa de prescrição, não quer dizer que ele não precisa de orientação. Ou seja, se você entender que há algo chamado interação medicamentosa, ou seja, às vezes o paciente toma um medicamento que interage com o outro. Ou seja, isso quer dizer que um está atrapalhando o funcionamento do outro. E a pergunta, quem é que controla a interação medicamentosa? Primeiro, quando o cuidador vai acompanhar o cliente lá no médico, tem que levar ali por escrito todos os medicamentos que o paciente toma. Justamente porque hoje a gente vai entender os principais pontos de atenção que o cuidador deve ter ao administrar esse medicamento. Porque, como eu mencionei para vocês, tem pessoas que elas tomam medicamento o tempo inteiro. E aí, esse tratamento terapêutico, ele junta com aquilo que ele ouviu do vizinho, com aquilo que ele viu na TV.
chá disso, chá daquilo. Tem alguns chás que causam interação medicamentosa com medicamento. Puxa, aí vem o problema. Hoje eu quero que você anota aí, ó. Se o paciente estiver tomando, você vai dizer assim, professora, idoso não toma anticoncepcional. Mas tem um detalhe, vocês são cuidadores de pessoas, não somente de idosos. Se o paciente estiver tomando um anticoncepcional e tomar um antibiótico junto, pode cortar até 60% o efeito. Um corta o efeito do outro. Ou seja, se esse paciente tomar anticoncepcional e ele precisar tomar antibiótico, ele tem que usar outro método contraceptivo, porque senão pode correr o risco de engravidar. Isso não é realidade para o idoso. Mas 3 ou 4 medicamentos tomados juntos, tem que confirmar com o médico se um não pode cortar o efeito do outro, entendeu? Entenderam bem essa informação? Então, os medicamentos, quando ele é receitado para o médico sabe a dose. Não dá para o cuidador subir ou descer essa dose desse medicamento. Ou o cuidador ou o familiar, ele não pode modificar isso, é um principal cuidado, sem a permissão do médico. Guardem bem isso. Primeiro, deve ser seguida a prescrição à risca, porque alguns medicamentos, eles interagem ou potencializam. Ou seja, vou dar um exemplo. Paciente que toma medicamento controlado, medicamento para convulsão, ou medicamento calmante, e ele mistura com a bebida alcoólica, pode potencializar. Ele dorme e não acorda, morre dormindo. Isso é muito sério. Então, alguns medicamentos, eles interagem com outros, ou até anulam o efeito deles, entenderam? Aí, a professora quer que você saiba o seguinte, existem tipos de medicamento. E o cuidador, ele tem que ter esses cuidados ali nessa administração, lembrando o seguinte, nós estamos na página 20, para quem está acompanhando aí o material, gostaria que vocês soubessem que existem medicamentos que a forma dele é sólida. Nos sólidos tem comprimido, cápsula, drágia, pós, grânulos, ou seja, geralmente essas preparações aqui, ó, tem que observar algo chamado suco. Suco é aquele rachadinho que tem no meio do medicamento. Já foram dar o medicamento para o paciente, viu que tem um risquinho ali? Ou se você já foi tomar? Tem que tomar muito cuidado, porque não é todo medicamento que pode ser partido ao meio. Ele pode fazer o quê? Pode perder o efeito dele. Eu vou depois encaminhar lá no grupo um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. E vocês, após assistir o vídeo, eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês. O que vocês aprenderam ao assistir esse vídeo? Reforçando aqui, então, tipos de medicamento, ou seja, formas farmacêuticas. Solução é um tipo líquido. Solução, suspensão, xarope, aerosol, são formas líquidas. A maioria das crianças e do idoso toma esse tipo de medicamento líquido. E a atenção especial que eu gostaria que você tomasse, sabe qual é? Nunca dê medicamento para um paciente deitado. Sabe por quê? Faça a experiência comigo, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Eleva a cabecinha lá para cima, assim, ó. Ergue, engole. Querem fazer, Altair? Faz aí, Regina. Faz, Silvia. Faz, Júlia, Linete, Rosângela. Tenta engolir. É ruim? É desconfortável? Você dá um medicamento para um paciente deitado, é essa mesma sensação ruim. Agora, o paciente, quando ele está muito flertido para frente, tenta engolir fazendo assim. É ruim? Com certeza. Essa é a sensação que o paciente tem quando você dá para ele um medicamento quando ele está deitado. Ruim, né? Não é muito legal. Então, guardando bem aí, medicamentos em forma líquida nunca dê para o paciente. E quanto mais sólida, tipo nenhum é importante dar deitado. Vai dar para o paciente, se ele tiver aquela cama de hospital, você vai subir a cabeceira. Professora, não tem como subir. Você vai pegar pelo braço ali, vai subir no braço ou põe no travesseiro, mas sentadinho, ok? Aí a Maria Regina vai dizer assim, professora Evelyn, eu tenho um problema para trazer para você. E se eu não conseguir virar esse paciente, o que eu vou fazer? Se você não conseguir sentar esse paciente, você vai pelo menos lateralizar, virar ele de ladinho, para ele não engolir assim.
para ele engolir do lado. Ao deglutir virado, corre menos risco de engasgar. Guardaram bem essa dica? Muito interessante, né? Então, os tipos de medicamento, principalmente ali os sólidos, comprimido, drágia, a atenção especial que eu quero dar para vocês em relação a esses medicamentos, momento da medicação, o paciente deve estar sentado. Coloca estrelinha, pisca a pisca, isso que a professora está falando. A professora fez chamada, a Érica veio buscar aqui a chamada. Érica, eu não sei, de repente, será que alguém vai aparecer aqui para a segunda aula? Se faltar depois da segunda, a professora põe falta, tem que assistir tudo para aprender. Tá bom, gente? Aqui, Érica, obrigado. Então, assim, nunca dê medicamento líquido para o paciente deitado e nem sólido. Por causa do engasgo, pode ir para o pulmão. Combinado isso? Agora vem aquela pergunta, professora, quais os cuidados na administração do medicamento? Respira fundo e vamos começar. Primeiro, as orientações que o cuidador tem que ter ali, Você nunca chega dando a mão cheia de comprimido, dando para o paciente, fala para ele, põe na boca e toma. Primeiro, não é muito gentil fazer isso, tá? Depois, é importante assim, tipo, Kelly, dona Kelly, vamos tomar um medicamentozinho, tô dando para a senhora aqui o de pressão, o de diabetes e do colesterol. Fale para o paciente o medicamento. Pelo menos nos primeiros plantões, até você conhecer bem o paciente, diga para ele, explique para ele o que você está dando, entendeu? Porque daí se vem uma outra pessoa, ela sabe dizer, esse não, esse a Kelly já me deu, entendeu? O paciente é importante ele saber, ele participar. Você só não vai ficar explicando muito, dando muitos detalhes, se esse paciente tiver alguma demência. Porque, de repente, ele não vai ter uma linha de raciocínio. Mas, mesmo assim, você fala, vamos tomar um remedinho, é o de pressão, não custa. É um carinho, é um cuidado especial com o paciente, tá bom? Então, só reforçando, explique qual medicamento que você está oferecendo, mostre para ela, só um detalhe. Se você for trabalhar em um asilo, em uma casa de repouso, cuidado. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês acreditam que temos idosinhos espertos, que ele faz de conta que toma um remédio, segura na mão, esconde para não tomar? Então, vê certinho se o paciente engoliu, se ele deglutiu, se está tudo certinho, viu? Tem umas bênçãos assim que faz que toma e esconde o remedinho. Por isso que tem que ficar atento, tá bom? Outra coisa, nunca ofereça o medicamento para o paciente deitado. Sempre com água. Nada de dar medicamento. Outro detalhe, se você está bem antenado com o que a professora está falando, antibiótico. Eu não vou citar o nome de todos, mas tem alguns medicamentos, se ele for dado com leite, corta o efeito, tá? Não é por causa do leite, é por causa do cálcio que encontra dentro do leite, ele pode cortar o efeito, ok? Então, não dá medicamento com leite. Água. Não dê medicamento com refrigerante. Água. Chá. Água. Ok? Combinado? Então, juramento aí, prometo sempre dar medicamento com água. Isso mesmo, Kelly. Kelly pensou, a professora está fazendo eu jurar? É isso aí, Júlia. Professora, pega pesado, mas não vamos esquecer mais desses cuidados, Então, se não for possível, lateralize esse paciente. Se for possível, sente, explique, dê para ele. Tem dificuldade em deglutir? Um canudinho às vezes ajuda ele. Se ele não consegue ali, vaza na hora de tomar, o canudinho ajuda a puxar. E principalmente, agora, um detalhe que eu gostaria que você se atentasse. Planeje a hora do medicamento do paciente. Evita acordar esse paciente no meio da noite. Você só vai acordar o paciente, por exemplo, 2 horas da manhã. Se você se planejar certinho, assim, é de acordo com a rotina. Você vai dar às 7, você dá lá às 7 horas da manhã, você vai dar de novo, você vai dar às 3 horas da tarde, vai dar às 11 horas da noite, por exemplo. Então, planeje certinho para não precisar acordar esse paciente. Mas se for necessário, também não vai deixar de dar um medicamento, né, gente? Porque à noite, meio dormindo, meio sonolento, há muito risco do paciente acordar e essa sonolência ele se engasgar, entendeu? Então, planeje os horários para que, se possível, você evitar acordar um paciente de madrugada, tá bom?
Conversa com a equipe, se esse paciente estiver internado. Se ele estiver em casa, melhor ainda, conversa com a família. Não deixar de dar, não ficar sem dar o horário, mas também, se for possível, dê enquanto está acordadinho. Sobre a interação medicamentosa. A interação medicamentosa, cada aula a professora vai comentar um pouquinho sobre isso, o que é importante evitar, mas lembrando bem, a respeito aí dessa interação, é o médico que vai dizer, esse pode, por isso que é importante manter a equipe toda estar inteirada daquilo que o paciente está tomando, está comendo, como que é, informar o médico quando um outro profissional, por exemplo, está lá o endócrino e o cardiologista prescreveu um medicamento, quando for no endócrino, comunica ele, tá? Um medicamento pode anular ou interferir no funcionamento do outro. Nunca administre medicamentos sem receita médica. Observe essa imagem que a professora está compartilhando com vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Se o paciente tiver dificuldade e você sabe que você não vai fazer o plantão no fim de semana, um exemplo, não sou eu, vai ser o Altair que vai estar no final de semana, sabe que o Altair tem dificuldade? Vamos nos ajudar, quanto equipe, ou quanto família. Faz lá, de repente, coloca, ó, de manhã, coloca o solzinho, são esses. Evitar tirar o medicamento da embalagem original, entendeu? Você pode deixar até pregadinho assim, ó. Na hora do almoço, ó, essa é metformina. À noite, deixa juntinho assim. Mas não tirar da embalagem. Evite tirar da embalagem. Tirar só na hora de tomar, tá bom? Se for interessante, ali, ó, o paciente vai começar com um medicamento novo. Lê a bula. Por quê? A bula é um manual de instrução. Como é que vai saber se ali realmente um medicamento? Você vai dizer, professora, mas é o médico que sabe. Mas por que a gente não pode se interessar em ler? Ai, professor, olha você, e se sumir a bula do medicamento? Aí eu venho com outra informação. Você pode ir lá no Google e digitar assim, bulário Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela controla, ela tem a bula de todos os medicamentos. O medicamento que você é vendido na farmácia tem que ser liberado pela Anvisa. Olha que interessante saber disso. Então, tá aquele momentinho que o paciente está dormindo, o plantão está mais tranquilo, vai tomar medicamento novo, então sempre que possível, pega a receita, leia sobre reação adversa. Um exemplo, começou a dar um medicamento novo para esse paciente, como é que eu vou saber se de repente o paciente está passando mal? Pode ser por causa do medicamento que eu dei? Agora, se você leu, é importante você ficar atento. E teve ali alguma urgência? Com certeza. Leve um pronto-socorro diante de uma reação alérgica. Vamos ter uma aula que eu vou explicar para vocês a diferença entre reação alérgica de reação adversa. Por que é interessante saber sobre isso? Porque se não tiver alguém da família, você tem que ter o número de uma ambulância. Seja do SAMU, que é 192, tem 193, que é o bombeiros. Às vezes o seu cliente tem um plano de saúde, você tem que ter o número da emergência. Porque tomou um medicamento e fez mal, você vai ter que ligar. E avisar a família também, ok? Ainda falando dos cuidados com o medicamento. Qual é o cuidado que o cuidador tem que ter? Chás e plantas medicinais. O que isso quer dizer? Voltando aí na história do anticoncepcional. Hoje estou falando bastante de anticoncepcional, de mistura de antibiótico. Olha só, eu não vou falar qual é o chá, senão eu vou estragar a surpresa, né? Poxa. Mas tem alguns chás que, se for misturado com anticoncepcional, corta em 60% o efeito do anticoncepcional. Você vai dizer, sério, professora? Sério. Então, chás como é que era feito antigamente quando não se tinha farmácia? Os tratamentos não eram feitos lá com as plantas, com as ervas, os fitoterápicos em geral? Eu vou dar um exemplo. Quando não se tinha omeprazol, como é que as pessoas faziam? Tomavam espinheira santa. É um tipo de planta medicinal que ajuda a proteger a mucosa do estômago. Tem pessoas que não tomam medicamento para proteger, eles tomam chá de espinheira santa.
Se o chás tem um poder tão grande, então o cuidador deve informar o médico se o paciente está fazendo uso. Exemplo, chá de camomila. Está anotando aí? Silvia, você sabia que chá de camomila, se o paciente toma anticoagulante, pode ficar tomando muito chá de camomila junto com o coagulante, faz aumentar sangramento no paciente? Um cortinho que é para cicatrizar demora mais? E se esse paciente tiver diabetes? Então, o médico deve ser informado quando o paciente tem excesso de hábito de tomar chazinho. Não é chazinho, é chá que pode cortar efeito do medicamento. Entenderam bem? Ok? Posso passar para a próxima informação? Vamos supor que é feriado, é sua folga ou final de semana. Não é porque é feriado, é final de semana, que o paciente não tem que sentar no medicamento. É feriado, você sabe que vai ficar com a família, vai ficar com outra pessoa, deixa tudo escritinho ali. De repente, se tiver muito medicamento, alguma coisa para fazer, porque tem alguns casos que a gente acompanha que quando o cuidador sai de folga, quem cuida, você nem sempre lembra de dar os medicamentos na hora certa. Então, você vai ser ali o canal para que isso não aconteça, tá? E, principalmente, não se automedicar. Sabe que aquele paciente sofre um transtorno de hipocondria? Ou seja, ele é hipocondríaco. Não aguenta ver um remedinho, ele já começa a querer tomar ou querer indicar para você? A automedicação não é algo bacana. Traz prejuízo e não é aquilo que faz bem para a gente, que faz bem para o vizinho, faz bem para a gente. E principalmente, olha aqui, ó, não interrompa o tratamento sem a permissão do médico. Porque depois a consequência, infelizmente, vai cair para cima de quem está cuidando. Por quê? Porque quem te autorizou a parar com esse medicamento? Entendeu? E orientar o paciente, principalmente o quê? Não inventar de tomar medicamento, tomar álcool escondido, ou misturar. Ah, mas é só um pouquinho de vinho, Maria. É só um cálicezinho desse tamanhozinho assim. Esse cálicezinho de vinho pode cortar o efeito do medicamento. Então, aspirina, ibuprofeno, são medicamentos que, misturados ao álcool, eles não fazem efeito. Então, depois de tudo isso, fez o medicamento, seguiu todas as orientações que a professora está falando, o cuidador deve evitar que ocorra o quê? Situações onde o medicamento, em vez de trazer bem-estar e saúde, interfira até na qualidade de vida, prejudicando esse paciente. E que esses medicamentos, eles devem ter um local especial e correto para ser armazenado. Quais são eles? Então, primeiro, medicamento não é bom que fique exposto à luz. Observe essa imagem. Medicamento exposto à luz. Nada de deixar medicamento no baixo, tem que deixar longe do alcance de crianças. Medicamento, se vai pôr no alto, cuidado, pôr no alto, o idoso inventar de pegar escada para pegar o medicamento, cair. Então, assim, vamos guardar bem as informações primeiro, o que não dá para fazer. Bom, cuidado necessário, medicamento, como eu mencionei anteriormente. Deixa sempre na embalagem original de preferência. Longe do sol, lugar seco, arejado, longe do alcance de criança. Se possível, uma caixinha com tampa. Mas como é que é essa caixinha, professora? Bom, vamos pensar então. Quais os cuidados que nós devemos ter no armazenamento? Não se guarda medicamento em banheiro. Banheiro é lugar úmido. Excesso de umidade pode estragar a caixinha de medicamento. Então, não se guarda medicamento no banheiro. 2, o que é importante? Sempre com tampa, mas essa caixinha com tampa não de papelão. De preferência, pode ser até uma Tupperware. Uma Tupperware grande, com tampa, bonitinha. Armazenou longe de criança. O próprio idoso, sabe que esse idoso tem algum problema ali de envelhecimento altar, até fazendo assim, é verdade. Às vezes, AS é docinho, criança acha comprimido de AS, toma. Idoso também. Então, assim, tem que tomar o medicamento que é para ser tomado. Quando eu falo idoso, não é aquele idoso lúcido, é aquele idoso que pode ali estar desenvolvendo algum problema de demência, algum problema psíquico, ele pode tomar. Isso não é bacana. Então, materiais de curativo,
Material de fazer inalação, nada de guardar em caixa de madeira. Sempre pomada, gaze, luva, tesoura, ou seja, aqueles materiais ali, o kitzinho primeiro socorro que você tem ali, o que é importante? Esparadrapo, metropóleo, caixa, Tupperware, nunca caixa de papelão, nem de madeira. Madeira, se for de madeira e deixar no banheiro, pega bolor. Se for guardar inalador, toda vez que usa, lava, seca, e antes de usar, deixa mergulhado na água que tampe o material durante 1 hora, pelo menos, uma tampinha de água sanitária. Deixou ali, faz a inalação. Então, soro fisiológico, tudo que você tiver, guarda, para evitar, guarda sequinho. Fez a inalação, secou, guarda em recipiente de plástico, ou seja, pode ser Tupperware. Guardaram bem isso? Ótimo. Então, olha só. Se você entende que cada medicamento tem uma particularidade, não dá para a gente ficar pensando. O que eu quero que você pense é o seguinte: a maioria dos medicamentos, é importante que ele não esteja exposto acima de 28 graus. 28 graus é uma temperatura alta. Ou seja, vamos supor, aqui em São José do Rio Preto, é o quê? 30, 35 graus é comum. Então, corre o risco do medicamento que se estragar. Medicamento a gente deve guardar em local arejado, fresco. Você não vê que a maioria das farmácias ou tem ar-condicionado ou tem ventilador? Porque não pode esse medicamento ficar em altas temperaturas. Locais quentes como cozinha, úmido quanto banheiro, não são locais adequados. Ok? Então, guardaram bem aí? Não são locais adequados para se guardar. E principalmente, para que não haja erro com a administração do medicamento, e há um planejamento diário de medicação. Aonde? Professora, não tem computador, não tem como imprimir. Pega uma folha de sulfite se for necessário. Escreve lá, conforme essa imagem aqui, ó. Medicamento, qual que é a dose, que horário e para tratar o quê? E escreve. Prega na geladeira, ou põe no armário, ou deixa numa prancheta próxima aos medicamentos do paciente. Por que o cuidador deve fazer isso? Todos os medicamentos que o paciente faz uso, é importante você organizar ele aqui. E daqui a pouco o medicamento está acabando, acaba, e aí, como é que faz? Ou tem que comunicar com a família, ou se ele fizer acompanhamento pelo postinho da saúde, para buscar esse medicamento. Mas para você organizar, não tem que estar só na mente, tem que estar no papel. É importante realizar um planejamento diário de medicamento. Então, o cuidador deve anotar ali todos os medicamentos que o paciente faz uso, para facilitar a organização. Por isso que isso é feito. E aí coloca no lugar visível, porta de armário, onde você achar que fica mais fácil. E tanto o cuidador quanto a família, nossa, quando acontece um acidente com o cuidador, ele sabe de tudo, mas não explica para ninguém. Vai ficar o familiar ali perdido no tratamento do paciente. Se está anotadinho assim, o nosso intuito é o bem-estar do paciente, não é? Porque o que esse familiar vai fazer? Ele vai se sentir perdido. Então, converse com o médico sobre a possibilidade, se você percebe que esse medicamento não está fazendo bem sendo tomado junto, conversa com o médico na hora da consulta. O importante é que o cuidador deve sempre ter ali, ó, esse contato, cuidador, familiar, médico, para que o tratamento medicamentoso do paciente seja eficaz. E quando tiver qualquer dúvida sobre a administração, pergunta para o médico. Lembrando bem, lá na bula, no final, tem o 0800. Segue as orientações certinhas que o médico faz. Se tiver dúvida, liga lá para o laboratório se for necessário. Ok? Então, agora que a gente aprendeu um pouquinho, falamos um pouquinho sobre essas orientações, que é importante o cuidador saber para que a eficácia do tratamento do paciente seja garantido, então, tem que ficar atento sobre os tipos de medicamento, que não pode dar medicamento deitado, não confundir horário de medicamento, manter a prescrição do médico sempre à vista, ela deve ser seguida corretamente, guardar o medicamento no local correto. Tanto o cuidador quanto o familiar deve mudar a dosagem por conta própria? Não, é o médico que muda a dosagem do paciente, tá bom? Então, espero que essas orientações tenham sido muito proveitosas para vocês. Anotem, realize uma leitura e daqui a pouquinho a gente vai voltar. Agora, para que o paciente, o tratamento dele seja eficaz
tem esse garantia e qualidade ali nesse tratamento, tem que ter um bom acompanhamento. Daqui a pouquinho, a professora já vai colocar no grupo e vai enviar outro convite, porque nós vamos falar sobre os cuidados básicos do quarto do paciente, tá bom? Se ao terminar agora a nossa aula, vocês pegarem, ficaram com dúvida ou não querem perguntar aqui, pode perguntar ali no grupo, a professora está à disposição. Só que, ó, fiquem atentos. É o tempo de você tomar um cafezinho, beber uma água e nós vamos dar continuidade. Eu vou estar aguardando por vocês, tá bom? Aí nós vamos falar sobre o capítulo 3, cuidados com o quarto do paciente. Gente, por enquanto, um beijo. Até daqui a pouquinho a gente já retorna para dar continuidade. Combinado? Combinado? Então, até daqui a pouco. Já fica com a apostila aí, atenta. A gente já se vê. Tá bom, gente?